o último minuto que me resta aqui nesta oração desta casa hoje como orador, eu quero dizer a todos os vereadores e quero deixar um conselho ao presidente desta casa e um conselho à prefeita Patrícia que está e aproveitando o último minuto que me resta aqui nesta oração desta casa hoje como orador, eu quero dizer a todos os vereadores e quero deixar um conselho ao presidente desta casa e um conselho à prefeita Patrícia que está aqui presente hoje. Nós temos hoje a minha indicação para a comissão de terras do município de Marituba. E nós temos problemas hoje claros no que diz terra e ilegalidade no município de Marituba. De acordo com a lei orgânica do município de Marituba, que nós prometemos e juramos cumprir, no artigo 34 diz que nenhum bem imóvel pode ser adquirido no município de Marituba sem aprovação prévia desta casa. Então, fica o meu conselho, senhor presidente, e a nossa prefeita, que todo o trabalho e a verba que foi retirada dos cofres públicos do município de Marituba para compra e aquisição de um terreno fraudulento seja devolvido aos cofres públicos imediatamente. E eu não fujo dos meus compromissos. Se quiser a cadeira, vai ter que aprender a comprar e a pagar. Quem quiser. Bom dia, cada morador maritubense que está aqui nessa manhã na Câmara, alegrando e fazendo a democracia acontecer. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque sem Deus nada somos. Deus é Pai, Deus é fiel e Deus nos dá a sabedoria para trabalhar, para honrar o povo de Marituba e para seguir a nossa história política que está sendo construída com muita honestidade, com muito respeito e principalmente com muito trabalho para o nosso povo. Quero cumprimentar todos os nobres vereadores aqui presentes, nosso presidente da Câmara, Raimundo Carneiro. Parabéns pela condução, pela postura, pela firmeza à frente dessa Casa de Leis. Ao vereador Manelzinho Rocha, ao vereador Helder Brito, ao vereador Doutor Diego, ao vereador Gilberto Souto, ao vereador Pastor Rodivaldo, ao vereador Sóricles, ao vereador Pedrinho, ao vereador Neto Aleixo, ao vereador Devaldo, ao vereador Felipe, ao vereador Antônio Armando Júnior,
ao vereador Boni, ao nosso líder aqui da Câmara, o vereador Alan, que não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que está nos acompanhando nesse momento. E ao vereadorzinho que não foi homem nem para ficar aqui para ouvir o pronunciamento da prefeita. Senhoras e senhores, muito boa noite. Permita-me só retirar. Se porventura o áudio estiver chegando bem para os senhores e senhoras, só me dê um toque para que eu saiba que o volume está de acordo. Vamos lá. O que nós temos aqui hoje é aquilo que todos sabem. Ninguém está aqui inventando a roda e ninguém está aqui trazendo nenhuma novidade do ponto de vista daquilo que o cidadão médio compreende. Nós estamos apresentando, a título de registro, o que entendemos ser quebra de decoro. A quebra de decoro, por parte, a princípio, da então prefeita municipal de Marituba, a agora Patrícia Alencar. É fundamental que saibamos que neste jogo de xadrez, a movimentação das peças, elas são calculadas previamente. Lógico. O movimento de peças num tabuleiro de xadrez que não é calculado previamente incorre na perda sistemática de peças importantes. Por que eu estou dizendo isto? Porque conhecendo com quem eu estou lidando e com as estruturas pelo qual eu estou tratando, o que eu vejo aqui, na minha opinião, avaliado todas as possibilidades no qual eu tenho acesso, o que eu vejo aqui é uma encenação. Eu, Guilherme, quem está dizendo sou eu. É uma encenação, na minha interpretação, previamente determinada. Para construir uma ideia de que há oposição. Vou falar do decoro. Assim como também vou falar da usurpação de competência
do Poder Legislativo pelo chefe do Poder Executivo, quando, em tese, adquire com recursos do Fundeb e recursos do Fundo Municipal de Educação um imóvel sem prévia autorização do Poder Legislativo, nos termos da lei orgânica. Esse é um fato. Agora, conhecendo com profundidade os atores, eu estou de frente, na minha interpretação, de uma encenação política para dar o sentimento falacioso à população de Marituba de que há, em tese, oposição. E por que digo isto? Porque é sabido por todos que na gestão 2021, nos exercícios de 2021 até 2024, não houve, por parte do Poder Legislativo, nenhuma oposição, nenhum controle dos atos do chefe do Poder Executivo. Tanto que o chefe do Poder Executivo praticou reiteradamente irregularidades, crimes de responsabilidades, usurpou, inclusive, da competência do Poder Legislativo, que é da aprovação, da autorização para oneração de vencimentos. Não pode o chefe do Poder Executivo aumentar vencimentos sem que haja aprovação da Câmara. Porque é o povo que autoriza. E quem representa o povo não é o prefeito de Marituba ou prefeita de Marituba. Quem representa o povo são os vereadores. O chefe do Poder Executivo, ele é o detentor da gestão do orçamento. E por mais que o Ministério da Educação determine o piso dos profissionais do magistério, ao determinar, através de portaria, e portaria não é lei, nem aqui nem na China, deve o chefe do Poder Executivo estartar o processo legislativo, encaminhando o projeto de lei à Câmara para que esta aprove ou não. Como fez ontem a prefeita municipal de Marituba, encaminhando ao Poder Legislativo projeto de lei para regulamentar o vencimento do ouvidor ou dos ouvidores, do cargo, da função de ouvidor. Ora, por que estou contextualizando desta forma? É porque em 2021 até 2024, a prefeita municipal de Marituba desviou recursos do Fundeb. E não houve um vereador que se opusesse. De 2021 a 2024, o chefe do Poder Executivo descumpre
a lei orgânica do município de Marituba, impedindo que uma servidora pública municipal efetiva tenha um direito adquirido pela Constituição, que é o direito de aposentar-se. E não houve, de 2021 a 2024, nenhum vereador que se manifestasse frente a um direito líquido e certo. E por que de 2021 a 2024? Porque a servidora em questão completou 70 anos em fevereiro de 2021 e de lá para cá o poder executivo desta senhora, que segundo o governador do estado do Pará, é uma gestora responsável, impede o direito de uma servidora aposentar-se. E pior, apropria pelo poder político do vencimento da servidora para os cofres do município. A servidora não está recebendo seu salário e não há um vereador que se manifeste. Então, esta prefeita, de 2021 a 2024, retirou do balancete financeiro a relação de contas bancárias. Leia-se Fundeb. De 2021 a 2024, nenhum vereador percebeu que esta prefeita incorre no Decreto-Lei 201 de 67, crimes de responsabilidade, e infringe, assim como o governador do estado do Pará, a Lei 14.113. E não houve uma oposição sequer. Dito isto, e nada mais justo, considerando que os elementos levantados quanto às operações do Fundeb, que, diga-se de passagem, será uma vergonha para o Estado brasileiro, quando apresentadas as operações e a movimentação vergonhosa ocorrida na instituição financeira Banco do Brasil, a título de governo do Estado do Pará, era imperioso, necessário que desse à população um sentimento de que o poder legislativo municipal funciona. Então há que se declarar, penso eu, que o município de Marituba tenha pelo menos um vereador de oposição, para não ficar vergonhoso demais. Mas não pela vergonha em si, porque se vergonha os agentes políticos de Marituba tivessem, não permitiriam o status quo desta gestão.
não é pela vergonha em si, penso eu. É pela necessidade de firmar um canal, abrir um canal de comunicação entre aqueles que detêm informação privilegiada que pode culminar em crime de responsabilidade e afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal ou de seus agentes responsáveis pelos desvios de recursos do Fundeb, assim como do pedido de afastamento dos responsáveis no governo do Estado do Pará pelos desvios de recursos do Fundeb pela infração direta na Constituição. Vedação explícita na utilização de recursos do Fundeb para despesas previdenciárias. Há que se ter um canal legítimo, entre aspas, de oposição para que aqueles que possuem alguma informação possam visualizar naquele que em tese é oposição uma linha para chegar e dizer: tome. Entendeu? Compreendeu? Cria-se um cenário para que mirem naquele ou naquela que se declara oposição e apresentar-se-á todas as documentações pertinentes e inclusive dizer os caminhos. Inclusive dizer os caminhos. Do que se está fazendo, para onde está indo, com quem está tratando, para que se possa fazer aquilo que, via de regra, tem se feito. Acontece que há certas lagoas que só se toma água uma vez, duas não. Se na primeira água está ruim, o sabor não está de acordo, não se vai lá tomar água novamente. O chefe do Poder Executivo faltou com o decoro em uma sessão solene na Câmara Municipal de Marituba. Não precisa eu vir dizer aos senhores que houve quebra de decoro. Mas o que é uma quebra de decoro para um município cujos seus agentes políticos não cumprem as suas funções no legislativo e no executivo? O que é uma quebra de decoro? Atos incompatíveis com a função pública estão definidos no Decreto-Lei 201. Ali estão elencados comportamentos de prefeitos, porque no caso nós estamos falando de prefeitos, que estarão submetidos
a avaliação. Quais sejam, senhoras e senhores? O Decreto-Lei 201, ele trata da responsabilidade de prefeitos e vereadores e da outras providências. É importante que os senhores saibam que toda ação praticada pelo parlamentar que não esteja de acordo com a conduta esperada, fugindo a um padrão de normalidade, é chamado quebra de decoro parlamentar. A legislação federal, nos termos do que diz as fundamentações, trata de representação e demais questões atinentes ao presente caso, discorrendo que a presente representação pode ser proposta por qualquer cidadão, conforme preceitua o artigo 5º do inciso 1º do famoso Decreto-Lei 201 de 67, de 27 de fevereiro. O artigo 5º diz o seguinte: o processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, ou seja, no 4º, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos indicativos das provas. Agora, se o denunciante for o vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante. Então percebam que numa eventual hipótese de denúncia por quebra de decoro, nos termos do Decreto-Lei 201, mais especificamente no artigo 5º, inciso 1º, pode ser feito por qualquer eleitor ou vereador que, em tese, se opunha, ou se opõe, melhor dizendo, melhor empregado, ou que se opõe a estas atitudes que vão de encontro aos regramentos do ordenamento jurídico. Pode ser qualquer eleitor. Do município de Marituba, caso tenha. Mas pode ser qualquer vereador que se oponha. Porque se não se opor, não faz sentido. Acontece que o Decreto-Lei 201, no seu artigo 4º, ele diz o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao julgamento da Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Percebam, no artigo 4º, nós tratamos de infrações político-administrativas, ok, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores. E atentem, infrações político-administrativas. Quais são as infrações político-administrativas que se sujeitam ao julgamento pela Câmara? Vamos lá. Impedir o funcionamento regular da Câmara, isso o chefe do Executivo não fez. Impedir o exame de livros, folha de pagamento e demais documentos, também não. Desatender sem motivo justo a convocação e expedido de informação, que eu saiba também não. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade, que eu saiba também não. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo em forma regular proposta orçamentária, não o conheço, que tenha ocorrido isto. Descumprir o orçamento aprovado, não tenho esse conhecimento. Inciso 7º, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se de sua prática. E aí eu paro. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência. Uma das competências do chefe do Executivo é iniciar
o processo legislativo quando se trata de reajuste de vencimentos. Por quê? Porque aumenta a despesa pública. Então, qualquer reajuste de salário, a iniciativa é do chefe do executivo, a iniciativa. Por quê? Porque é ele que responde pelo orçamento. Então, se há necessidade de reajustar vencimento, independente de qual seja a categoria, a iniciativa do projeto de lei é do chefe do executivo. Ele inicia o processo com o competente projeto de lei, encaminha ao Poder Legislativo para aprovação ou não. E, em seguida, aprovado, retorna ao Poder Executivo para sanção ou veto. Mas a iniciativa é dele. Assim como fez ontem o chefe do Executivo encaminhando à Câmara. E como os senhores sabem, nós estamos ainda sem resposta, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, porque que nos exercícios de 2021 a 2024 há um exercício em que o chefe do Poder Executivo reajustou o vencimento sem lei. E aí, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitisse na sua prática. Artigo 4º, inciso 7º. Seguimos. Omitisse ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Não tenho conhecimento. Ausentar do município por tempo superior permitido em lei. Também não tenho conhecimento. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Aí, nesta linha, eu faço a subsunção daquilo que foi visto por todos no pronunciamento da excelentíssima senhora Patrícia Alencar, prefeita reeleita de Marituba, com mais de 70% dos votos. Visto por todos, um comportamento que, entendo eu, é incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Nessa linha, há dois elementos que, submetidos à avaliação, se amoldam no que diz os crimes de responsabilidade de prefeitos e as infrações político-administrativas cometidas por prefeitos, sujeito à apreciação da Câmara. A denúncia pode ser por qualquer cidadão, mas também pode ser por vereador. No entanto, o Decreto-Lei 201 de 67 não trata apenas e tão somente das infrações político-administrativas. Ele trata também dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário. Aí é mais interessante. Por quê? Porque nós temos tribunais de contas do Estado, competente para o julgamento, apreciação das questões do Fundeb. Aí eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado e tenho também a Justiça Federal. E o que, acredito eu, incorre no crime de responsabilidade? Vamos traduzir. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio, não tenho conhecimento.
utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, faço ressalvas. Inciso 3º, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, sim. Com certeza, sim. Com certeza, a então prefeita de Marituba, senhora Patrícia Roniele Ramos de Alencar Mendes, no exercício de 2021 a 2024, desviou recursos do Fundeb. Empregar subvenção auxílio, não tenho conhecimento. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes, aqui entendo eu que sim. Quando o chefe do executivo ordena despesas e, considerando que aumentar a despesa do município, mais especificamente, aumentando os vencimentos dos profissionais do magistério sem lei que o autorize, amolda-se no artigo 1º, inciso 5º. Mas, sigamos. Deixar de prestar contas anuais, não tenho conhecimento. Deixar de prestar contas no devido tempo, não tenho conhecimento. Contrair empréstimo, não tenho conhecimento. Conceder empréstimo, não tenho conhecimento. Inciso 10. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara. Algo que o vereador, o nobre vereador, meu amigo, assim como todos são, porque eu separo a vida privada da vida pública. Ok? E na oportunidade eu quero agradecer o deferimento a mim pelo nobre vereador Alain Besteiro, na última quinta-feira, ontem, na Câmara Municipal. Meus respeitos extensivos a seu pai, pelo qual também tenho todo o respeito, mas eu separo a vida privada da vida pública. Eu não misturo. Uma coisa é a pessoa do agente político, a outra são os atos do agente político. Algumas pessoas já me perguntaram: você é maluco? Como é que você vai denunciar desvio de recursos do governo do estado? Eu digo: ora, por que não? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Por que não deveria fazê-lo? Se esse pensamento se sustentasse, até hoje os homens estavam dando porrada nas mulheres e não existiria Maria da Penha. Há que se ter um pouco mais de respeito por si mesmo. E deixarmos de ser covardes politicamente. Ok? Então, o meu amigo e nobre vereador Júnior Amaral faltou, no calor do momento, de fazer referência ao artigo 1º, inciso 10, do Decreto-Lei 201 de 67,
que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeita ao julgamento do Poder Judiciário, independente de pronunciamento da Câmara. E aqui, ó, para a Câmara. Pouco importa se a Câmara vai pegar a lei orgânica e vai trazer para o entendimento e dizer, opa, aqui ocorreu isso. Porque o Decreto-Lei 201 de 67 diz que são crimes de responsabilidades alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. E como muito bem foi colocado pelo nobre vereador Júnior Amaral, não há autorização do Poder Legislativo para que houvesse a aquisição de imóvel mas eu não fico surpreso. E eu não estou apresentando isto na esperança de que algum dos agentes políticos de Marituba faça alguma coisa. Não vão fazer. Mas por que eu estou colocando isso? Sabendo que não vão fazer. É porque tem que estar registrado. Porque a conta vai chegar. E ela sempre chega. A conta chega para mim, chega para você, chega para todos. A conta chega. A conta chega. Correto? Então, por que nós estamos colocando isso? A Guilherme, você vai apresentar a denúncia com relação à quebra de decoro e com relação à alienação do imóvel ocorrida pelo município em desacordo com a legislação? Sim, vou fazê-lo. Vou fazê-lo. E por que eu vou fazê-lo? Porque eu tenho que fazer. Se eu fingir que isto não ocorreu, se eu fingir que a prefeita municipal de Marituba faltou com o decoro, praticou um ato que é indigno para a função, o exemplo arrasta. Se eu fingir que isto não ocorreu, se eu fingir que a aquisição de imóvel pelo município foi algo regular, qual é o exemplo que nós vamos dar? Qual é o exemplo que nós vamos dar? A política, ela está assim bagunçada por causa dessas situações. Porque você vai passando, fingindo, como diz o nobre vereador, só não vê quem não quer, vai amaciando, chega no momento que a coisa bagunça de tal sorte que você é obrigado a tomar posições e eleger alguns malucos aí porque você não acredita mais. E é pela política que a vida das pessoas melhoram. Mas melhoram não desviando recursos da educação. Melhoram porque políticas públicas têm que serem feitas para atender os interesses daqueles que pagam imposto. O Fundeb é meu, não é da prefeita e não é do governador. É meu, é de todos aqueles que circulam em ICMS. IPI. Compreendem? Ou nós damos um sentido, ou nós informamos para os poderes
constituídos, judiciário, os elementos de fiscalização e controle e os próprios agentes políticos, que o Fundeb não é a casa da mãe Joana mais. E aí, os senhores, então logo eu conclua o procedimento para automatizar a baixa do layout 2 do Banco do Brasil, os senhores vão ver coisas interessantíssimas, né? E somos nós, não são eles, somos nós. Agora, a realidade é que criou-se um cercado tão protegido desses agentes políticos que, se a população, no caso de Marituba, ventilar algum esboço de coragem, o peso do poder recairá sobre tais. E aí eu entendo, obviamente, por que a população se sujeita a essas atrocidades. É por isso que o Ministério Público existe. É por isso que o Ministério Público existe. É porque ele sabe que o povo será, ou o cidadão, ou o eleitor, que resolver fazer isso que eu, Guilherme, estou fazendo, abrirá a oportunidade de ser alvo do peso do poder. E aí, a função nobre do Ministério Público, seja estadual ou federal, de atrair a competência para as ações penais, entre outras situações. O que a prefeita municipal de Marituba fez na sessão solene foi quebra de decoro. Mas, se algum vereador se sentiu ofendido na sua dignidade, ninguém melhor do que eles para saberem dos caminhos. Se algum vereador se sentiu ofendido na sua casa pelo chefe do executivo, quando esta apresenta aquelas expressões dirigidas ao nobre vereador, que, por sinal, se comportou dignamente nas palavras. Se algum parlamentar do município de Marituba entendeu que a prefeita quebrou o decoro, ofendeu a sua condição, saberá manejar. Caso entenda que aquilo seja uma quebra de decoro. Eu, Guilherme, com certeza, além de envergonhado que fiquei pelo comportamento daquele que detém a prerrogativa do exemplo que arrasta, considerando a própria situação do Estado brasileiro e do mundo com relação à intolerância, principalmente nas questões políticas, há que se ter o respeito, por mais que as posições sejam divergentes. Há que se ter o respeito e manter o decoro. Eu ontem estive à Câmara para solicitar do Poder Legislativo Municipal um documento que declarasse o recebimento da minha notícia de fato, culminado com denúncia com relação à alienação imobiliária praticada pelo chefe do Executivo.
E eu não pude obter porque, conforme o secretário municipal, o secretário da Câmara, perdão, pelo qual registro minha deferência e meu respeito, me informou que o site da Câmara está passando por ajustes. E isso impossibilitaria acessar o e-mail pelo qual eu enviei para que eu tivesse o protocolo para quando for apresentar ao Ministério Público, quando solicitado. E posições divergentes que foram muito bem administradas na presença do vereador Júnior Amaral, que deu um exemplo, pelo menos para mim, de como deve se conduzir as coisas quando as opiniões, mesmo que divergentes, elas possam encontrar um senso comum. Entende? A gente aprende com quem sabe, porque quem não sabe não tem nada para nos ensinar. E eu adoro estar com quem sabe das coisas, porque eu aprendo mais. Agora, tem pessoas que são aversas ao conhecimento. E aí fazem aquilo que se deposita nas latrinas, frequentemente. Compreendem? O Fundo Municipal de Educação, senhor presidente da Câmara Municipal, tem um CNPJ. O Fundeb, senhor presidente da Câmara Municipal, tem outro CNPJ. São duas personalidades jurídicas. Se o senhor presidente prestar um pouco mais de atenção, vai perceber algo diferente na titularidade da pessoa jurídica do Fundeb, que começa com 031. E o senhor vai perceber, e eu espero que perceba, porque eu sei que quem fez isso não foi Vossa Senhoria, Vossa Excelência, mas o senhor vai perceber, me permita chamá-lo de senhor, que quando da constituição do Fundeb em 2007, que gerou o CNPJ 31, que este cidadão que está aqui fez isso aqui para que regularizasse a titularidade do Fundeb do município pelo qual Vossa Excelência hoje é o presidente da Câmara, o senhor vai perceber que a descrição da titularidade da razão social daquele CNPJ que pagou o terreno era um. Peça para a sua assessoria fazer 2 consultas, ou melhor, 3. A primeira, consulta o CNPJ do Fundo Municipal de Educação, 3 siglas, FME. Depois, Vossa Excelência, faça uma consulta no CNPJ do Fundeb. Pegue essas 2 consultas da Receita, imprima, ponha na mesa e vá lá para o extrato do Fundeb,
que paga no dia 20 para o beneficiário, 2.800.000 e uns trocados, depois é devolvido via TED e depois pago novamente. Quem paga naquele extrato bancário é o CNPJ do Fundeb. Depois, Vossa Excelência, peça para a sua assessoria ir lá no TCM online, verificar a operação realizada na unidade gestora do Fundo Municipal de Educação, FME, que vai estar lá a operação de 2.800.000 para o mesmo bem imóvel. E pergunte à sua assessoria se seria idiotice estabelecer a seguinte interpretação: se este CNPJ pagou e este CNPJ também, eu estou pagando dois terrenos ou duas vezes o mesmo terreno? Essa é a pergunta que Vossa Excelência tem que fazer, mas antes perceba que o CNPJ do Fundeb, na sua razão social, foi acrescido na descrição da razão social 3 letrinhas, que eu não vou dizer a Vossa Excelência quais são. Verifique. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção dispensada.